O que deve ser considerado se você suspeita que possa ter contraído uma doença venérea? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre alguns aspectos que devem ser considerados caso o paciente suspeite que possa ter adquirido uma doença venérea, ou também conhecida como doenças sexualmente transmissíveis. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. A presença de doenças venéreas, ou também conhecidas como doenças sexualmente transmissíveis, é uma ocorrência que gera muita preocupação dos nossos pacientes. E essas preocupações são válidas, elas geram muitos prejuízos na sua vida pessoal, porque conviver com uma preocupação dessas é uma coisa extremamente deletéria e gera queixas, gera conflitos pessoais, muitas vezes que impactam na qualidade de vida dos nossos pacientes. Quando um paciente chega até nós, considerando que ele possa ter contraído uma doença venérea, nós devemos sempre considerar o tempo de evolução dessa doença. Por quê? Se o paciente ele relata para nós essa possibilidade, ele deve ter mantido uma relação sexual de maneira desprotegida em um tempo que seja compatível com o período de incubação dessa doença. Ou seja, se o paciente diz para nós que teve uma relação sexual há mais de um ano e hoje está com medo que isso possa ser uma doença sexualmente transmissível, uma doença venérea, nós devemos considerar outro diagnóstico para esse caso, porque o surgimento dessa doença não tem um tempo compatível de evolução com essa exposição sexual. Em algumas doenças, é claro, mas na grande parte delas é isso que acaba acontecendo. Deve-se ter um tempo compatível de exposição sexual até que o surgimento da doença apareça, até que os sintomas venham a surgir. Logo, se esse tempo for muito longo e surgiu uma outra alteração no órgão genital, deve-se considerar outras possibilidades de diagnóstico nesses casos. Mas, se o paciente ele chega até nós com uma queixa firme, ou até mesmo uma suspeita muito grande que possa ter contraído uma doença sexualmente transmissível, duas coisas nós devemos sempre observar ou questionar para esses nossos pacientes, que é a presença de corrimentos uretrais, ou até mesmo corrimentos vaginais no caso de mulheres, e o surgimento de úlceras genitais, que são feridas na região dos órgãos genitais. Quaisquer ocorrência dessas duas situações deve sempre ser considerada como uma doença venérea nesses casos. Por quê? Porque essas duas manifestações costumam ser as coisas que mais estão relacionadas com a presença de doenças sexualmente transmissíveis. E quando o paciente apresenta qualquer uma dessas queixas, nós devemos pensar nos possíveis diagnósticos de doenças venéreas que esse paciente esteja apresentando neste momento. Outra coisa que nós devemos sempre questionar e avaliar através do exame físico quando estamos na frente do nosso paciente é o surgimento de caroços ou linfonodos inguinais. Por quê? Porque determinadas doenças sexualmente transmissíveis, elas costumam se manifestar justamente com o surgimento desses linfonodos. Logo, o surgimento disso pode nos fazer pensar em determinados tipos de doenças venéreas a fim de que possamos tratar adequadamente cada caso. Uma vez que o paciente chega até nós e nós temos a suspeita de ser uma doença venérea, nós devemos
mesmo que não tenhamos ainda os exames confirmatórios para o tratamento dessas doenças, instituir o mais rapidamente possível o tratamento para essa doença. Por quê? Caso esse paciente venha perder o nosso acompanhamento ou não volte para a consulta médica, se ele já instituiu o tratamento apropriado, ele já interrompe a cadeia de transmissão dessa doença. Se esse paciente já estiver com o tratamento realizado, mesmo que ele tenha relações sexuais com outra pessoa, por ele já ter eliminado essa doença, ele não a transmitirá mais. Portanto, mesmo que não tenhamos os exames confirmatórios, na primeira consulta, no primeiro contato que tivermos com esse paciente, já é fundamental que nós realizemos o tratamento para esse caso, que nós administremos o antibiótico ou a terapia mais apropriada para o tratamento daquela doença venérea. E se o paciente depois retornar até nós vamos ter a confirmação diagnóstica. E através dessa confirmação diagnóstica, nós vamos verificar se aquele tratamento que nós instituímos antes foi apropriado ou não para esse caso. Se o tratamento foi apropriado, geralmente os sintomas de corrimento e essas úlceras genitais tendem a desaparecer espontaneamente. Então, se você suspeita que possa ter adquirido uma doença venérea, procure o seu ginecologista, procure seu urologista a fim de tratar adequadamente essa situação. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.